nos visitando e vai trazer hoje um pouco da sua experiência no contexto organizacional, enquanto psicóloga, enquanto treinador de pessoas, enquanto orientadora, enquanto profissional que dedica aí seus momentos de estudo, suas energias em trazer dicas, orientações e melhorias na qualidade de vida, né, do condução do trabalho. Então, Rosana, seja bem-vindo, né, uma satisfação recebê-la. Diga pra gente quem é você, diga o que é que você faz, há quanto tempo é formada e como é que você, de repente, foi parar nesse contexto de trabalho que é a condição do contexto do mercado de trabalho na área organizacional. Né? Fica à vontade, os microfones da Rádio Milênio são todos seus. Obrigada, viu? Boa tarde a todos e todas ouvintes. Já começar mandando um abraço especial para uma torcida calorosa da família Oliveira, que deve estar aí nos acompanhando, e agradecer a você por essa abertura, pela sua receptividade imediata. Te acionei pedindo e você abriu instantaneamente espaço para mim. Te agradeço, porque isso aqui é um momento de honrar a história sertaneja da minha família. Sim. E de alguma forma contribuir com essa terra a qual eu pertenço, né? Que eu tenho que, de fato, não me perder de vista, embora esteja distante. Eu sou Rosana, tenho 39 anos, tenho 2 meninos, sou forrozeira de pé rachado. Sertaneja, né? Faço parte da nação cuscuzeira, não troco meu cuscuz com leite por nada. Há 30 anos na Bahia, sou filha de um milico da Marinha. Meu pai, quando foi aprovado no concurso da Marinha, saiu de Pedra d'Água dos Alexandres, um povoado diretamente para o Rio de Janeiro. Depois de 2 anos foi para o Japão. E é muito por conta dessa história profissional de carreira, desse exemplo profissional em casa, que a psicologia que mais me atraiu foi a psicologia da pessoa que trabalha. Em casa eu não aprendi que trabalho era sacrifício. Então, para mim, essa é talvez o motivo central, assim, que me leva a desenvolver tanta pesquisa e investir tanto tempo na psicologia da pessoa que trabalha. A saúde do trabalhador, né? E como é que foi parar em Lauro de Freitas? Justamente por conta dessa carreira milica de meu pai. Sim. Aqui não tem mar, né? Então, uma ficou vez do litoral. Precisávamos ir para o litoral. E meu pai tentou morar em Maceió, não se identificou, tentou morar em Aracaju, mas também não conseguiu permanecer, e a Bahia foi a terra que oportunizou que ele conseguisse dignamente trabalhar e criar os filhos, e lá nós fomos ficando, e aí até hoje, né? Depois eu mesmo fui construir a minha família e vivi o conflito, sou baiana, sou alagoana, o que eu sou? Mas eu defini que o meu prato principal ia ser cuscuz com leite, não ia ser caruru nem vatapá, embora toda sexta-feira, na oportunidade, eu coma uma comida baiana, experimente um acarajé. Então eu defini ali que eu ia ser uma alagoana que mora na Bahia, e isso ficou azeitado. Muito bem, Rosana, é sempre bom poder trazer aqui profissionais que transmitam para a gente conhecimento aprofundado de alguma condição específica, e nesse setembro, onde nós trazemos muito mais evidências sobre os cuidados de vários contextos da convivência humana, né? Muito bom trazer alguém com essa experiência no contexto profissional, já que nós temos aí muitas profissões que são altamente doentias, são altamente estressantes, e sem dúvida a gente precisa conversar sobre elas para a gente poder também fazer com que os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão aqui também ouvindo e assistindo pelo @psicólogo de Artes Pereira, compreender como essas profissões, né, nos adoecem e de que modo eles também possam se cuidar caso estejam enquadrados em alguma dessas profissões. Então, eu quero que, por gentileza, traga para a gente o que é que significa adoecimento laboral dentro do contexto psicológico. Por que a gente precisa conceituar isso de uma forma bem prática, por exemplo? Específica, inclusive. O adoecimento laboral tem a ver com um conjunto de patologias que estão correlacionadas à exposição ao trabalho. Então, se aquele indivíduo, por exemplo, perde a voz, perde a audição, perde a visão, ou perde um braço, uma perna, ou desenvolve, por exemplo, um burnout, uma depressão, ansiedade, porém os motivos estão totalmente correlacionados à sua exposição
ao seu trabalho, Sua função. à sua função. Então, toda e qualquer patologia adquirida de uma repetição ou de uma consequência por ser, né, do contexto do trabalho, a gente entende como sendo uma doença laboral e que precisa ser naturalmente enquadrada como, vista como, cuidada pelo empregado e pelo empregador como oriunda deste ambiente de trabalho. Significa dizer que ele vai deixar de trabalhar? Não necessariamente, mas significa dizer que ele vai buscar um conforto neste desconforto de ter desenvolvido, né, essa doença em função da exposição, para que ele possa continuar produtivo no sentido laboral, né? Haja vista a condição de trabalhar, a condição que garante uma adaptabilidade social, né? Uma inserção social importante. Sem dúvidas. E, naturalmente, dentro dessas, né, doenças que aparecem, né, que surgem, que se desenvolvem aí por consequência do trabalho, existem também muitas doenças do contexto emocional, mental, psicológico, né? Quais são as mais comuns desse contexto mental que surgem aí por conta do trabalho? E já me antecipando, você sabe que no último levantamento do INSS 2023-2024, mais de 30% dos afastamentos tinham a ver com doenças oriundas do trabalho. Então, que a gente está vendo muito hoje, né, que são os motivos mapeados pelo INSS: depressão, ansiedade, burnout, pânico, né, que são doenças que estão associadas justamente a essa exposição a um ambiente insalubre, né, um ambiente mais nocivo, e que obviamente também acaba se encontrando com uma predisposição do indivíduo. Sim, sem dúvida, né? Não quer dizer que todos que estejam naquela função vão adoecer, né? É importante frisar isso e deixar bem claro que o fato de alguém, por exemplo, vamos considerar aqui a sala de aula, um professor, né? O fato de ser professor não quer dizer que ele vai adoecer, muito embora ser professor atualmente é uma das funções que mais causam estresse. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque com essa era da patologização das coisas, né, do adoecimento de tudo, e sobretudo com a internet que facilita ali, né, a compreensão de um diagnóstico, entende-se que tudo, absolutamente tudo, é doença. E não significa dizer que porque o indivíduo teve um quadro de estresse, ou um quadro depressivo, um quadro mais ansiolítico, que ele está adoecido. O que vai viver totalmente. Isso, porque de fato a exposição diária ao trabalho vai trazer realmente consequências. Então, tem carreiras que são mais estressoras e que não necessariamente por conta disso vai haver um adoecimento que é originário dessa construção laboral, né? Então, professor, militares, pessoas que se expõem ao público, essas pessoas estão, né, na maior parte das vezes, mais predispostas a adoecerem, mas não significa dizer que qualquer quadro, né, qualquer sintoma já significa dizer que aquele indivíduo tem um CID, que ele tem um diagnóstico. Exatamente. E aí, pra gente que trabalha diariamente, né, muitos adultos têm esse compromisso externo, né, corrido, cansativo, assim, nas várias áreas, a gente precisa até, inclusive, orientar essas pessoas de que tem muitos desses fatores, né, externos que são comuns de cada função, de cada atribuição, e que a pessoa precisa realmente ficar atenta quando que aquilo começa a lhe gerar ali uma condição de prejuízo, digamos assim, ou de algum tipo de dificuldades, né? Cada um precisa exatamente saber o ponto onde ele realmente vai estar totalmente confortável e onde ele começa a ter algum tipo de prejuízo, que aí requer naturalmente uma condição de autocuidado para a pessoa saber se posicionar e buscar, se necessário, algum tipo de intervenção externa, né? Como é que a gente orienta, por exemplo, quem tem uma função que com o tempo começa a lhe gerar adoecimento e estresse? Como é que a gente orienta essas pessoas do que fazer? Eu acho que esse é um ponto também muito importante, talvez até delicado de a gente tocar, porque tem muito a ver com a subjetividade. Né? O que de fato sinaliza para uns não necessariamente é para outros. Né? Então são variações. A gente pode pensar aqui num conjunto oportuno
de preocupações e de indicadores de adoecimento, mas que são, a gente falava sobre isso, né, antes de entrar, né, eu trazendo para você uma história de, não, mas eu imagino que quem é assim não vai ser assim, então, mas não é para seguir essa linha, né, não é tão cartesiano assim, porque a doença ela vai ser apresentada, vai ser manifestada de forma diferente mesmo, né, em indivíduos diferentes, mas inicialmente, talvez o primeiro ponto é um sintoma que esteja impactando ou até, de fato, impedindo que este indivíduo consiga fazer as coisas que são normais, que são rotineiras. Então, um sintoma que traga ali uma dificuldade de seguir a vida, né? Por exemplo, um exemplo claro aqui. A pessoa tem uma insegurança se ela trancou a porta. Então, ela vai lá, confere. Aí sai um pouquinho, chega na esquina, tem aquela sensação de insegurança, volta e confere de novo. Aí de novo ela treina ali 3, 4 vezes e fechar, e às vezes tira uma foto, mas ela consegue, ainda que ela ritualize, né, que ela tenha ali, né, o movimento dela de testagem, ela consegue em algum momento, ainda que com insegurança, ainda que com medo, ela consegue ir. Ela vai trabalhar, ela vai estudar, né? Ela se distancia, ela não fica ali. Então, por exemplo, uma situação de uma pessoa adoecida, trazendo esse exemplo da fechadura, ela vai ficar ali ritualizando, manifestando a obsessão dela, até que ela desiste de seguir. Porque tá tão difícil para ela seguir com medo e com a insegurança que ela diz, bom, não consegui resolver isso, eu vou ficar. E ela não sai. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um sintoma que impacta na vida do outro. Isso. Mas quando a gente vai trazer já pro movimento né, do trabalho, a gente pode pensar assim numa desistência, né, uma desistência extrema, aquela pessoa que às vezes nem quer começar porque ela já tem medo de não conseguir finalizar, então ela já desiste. A própria dificuldade de concentração, de memorização, né? E isso tem muito a ver com, talvez, o descanso que está ausente, né? A pessoa que acelera o raciocínio demais e vai para casa e não consegue descansar, não consegue pausar. Final de semana também não consegue pausar. Então, pensamento acelerado, hiperacelerado, que dificulta o relaxamento, a noite de sono já vai impactar ali no dia, na memória, na concentração, no humor, e vai trazendo outros adoecimentos orgânicos, né? Em função da ausência desse sono. Eu acho que inicialmente esses sintomas eles são os mais comuns, né? Os mais comuns. E que fatores é que vão com o tempo trazer esse adoecimento, né? Quando a gente traz doença mental, a gente entende que é um acúmulo, né? Ninguém adoece mentalmente, tipo, da noite pro dia, porque uma segunda-feira acordou e estava chovendo, não, eu vou adoecer de uma depressão. Não é assim, todo mundo já conhece essa condição. Então, inúmeros sinais. Que indicadores, né? Que fatores é que levam alguém a ter esse acúmulo e até chegar ao ponto de adoecimento? Eu acho que eu não entendi. Que fatores é que levam alguém a adoecer nesse contexto de trabalho, né? Quais são as situações que, com o tempo... podem trazer um adoecimento? Pode trazer um adoecimento, sim. Eu poderia te dizer coisas objetivas, mas eu vou resumir em dizer que ao longo dos meus quase 20 anos de observação de pessoas que trabalham, o que eu percebo, assim, na maior parte das vezes que promove o adoecimento é a ausência de um propósito. É aquele indivíduo que não consegue encontrar-se na sua subjetividade, na sua identidade com o seu fazer profissional. Então existe um esvaziamento. Não há identificação. Identificação. É propósito. Ele não tem identidade com a sua missão de vida, com quem você é, com quem ele é de fato, e com o que ele entrega socialmente. Naquele contexto. Isso. Aí sim, né, objetivamente, recortando isso, aí pode sim ter, né,
um contrato de trabalho que não é tão digno assim, né? Não garante condições de trabalho. Não é tão Isso, adequada. carga horária, né? A relação de trabalho, a relação de hierarquias, né? Construção de equipes, metas, pressões, tudo isso podem ser desdobramentos. Sim. Mas eu vou te falar assim, contrariando esses indicadores objetivos, o que eu vejo realmente assim na clínica é aquele indivíduo que ele não conseguiu entender na vida quem ele é, né? O que ele está fazendo aqui, como ele quer contribuir, quem são as pessoas que ele quer ajudar a orgulhar, o que ele realmente veio fazer nesse mundo. Então, a gente vai chamar de self empobrecido. Então, é aquela pessoa vazia, no popular. Esvaziada de si mesmo. Sim. Porque pode estar enriquecida de material, mas não com propósito, não com objetivo, metas pessoais. Exato. Você sabe que somente 40% dos motivos pelos quais uma pessoa desmotiva diz respeito à remuneração? Então a maioria não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é importante, né? Amor e carinho não serve, tem que ter Pix. Certo. Mas 60% do motivo pelo qual uma pessoa desmotiva da sua seu trabalho diz respeito ao desafio. O que eu estou fazendo é importante? Eu estou entregando o que para quem? Por isso você vai observar pessoas que gratuitamente, né, servem, entregam, não querem absolutamente nada em troca, porque encontram ali um propósito de ser, de existir, de acontecer no mundo. Muito bem. Então, possivelmente essas pessoas que passam por essa condição de vazio aí de propósito, se for para qualquer outra função, tende a se desmotivar também. E qualquer motivo vai ser motivo para uma doença que já tem uma predisposição ali genética, hereditária, familiar. Pois bem. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque é comum que muitas pessoas exerçam ocupações que não gostam. Porque ou não se esforçaram para buscar outra, ou porque não encontraram. Inicialmente até acharam, né? Construíram ali por volta dos 16, 17 anos, ainda sem massa encefálica suficiente amadurecida, para entender que aquilo ali queria fazer para a vida toda. Isso. Que talvez acho que esse seja um ponto importante. Assim, eu faço orientação vocacional e uma coisa que eu costumo começar dizendo é: não vai fazer compromisso com a eternidade, que você não tem uma obrigação com isso. Então, de repente, você se identificou ali nos seus 16, 18, 20 anos com uma determinada carreira. E você escolhe qual é o curso que você vai lapidar. Aquilo ali, você faz o curso e você faz 10, 15, 20 anos naquela carreira. Não significa dizer que você precisa se aposentar. Você pode depois fazer uma transição e desenvolver outras habilidades e ir para outras carreiras, se aquilo ali não faz mais sentido. Claro, o processo de transição é um processo que é lento, tem que ser feito com responsabilidade. Digo assim, inclusive, que com um acompanhamento de profissionais para ir te ajudando a compreender, porque lá pelas tantas você já tem família, já tem filhos, não pode largar uma carreira e iniciar outra porque vai perder dinheiro, vai ter que começar do zero. Então precisa ir fazendo com planejamento isso, mas é possível. Você não pode morrer infeliz porque aos 16 anos fez um compromisso. Isso. E aí, nesse contexto, tem muito a ver com o que nós chamamos de expectativa, né? Essas pessoas de repente constroem castelos de expectativas em algum momento da carreira, acreditando que a vida profissional é apenas flores, é apenas vitória, é apenas coisas boas, e não está pronto para de fato enfrentar o desafio diário da busca, do cansaço, do estudo, da atualização. E isso tende a deixar a pessoa, digamos assim, frustrada por conta disso. E aí, até dentro dessa condição que você falou aí da orientação vocacional, em algumas ocasiões eu faço esse tipo de trabalho também. E em determinado momento eu fui para uma feira de profissões, né? Uma determinada escola fez uma feira de profissões, e nós, eu e outros profissionais, um de cada área, fomos fazer um momento de fala, uma roda de conversa com esses alunos que estavam aí concluindo o terceiro ano do ensino médio. E uma das coisas que eu gosto de abordar quando vou para esse tipo de atividade é: que profissão você quer ser e por quê? Aí alguns disseram que queriam ser médicos porque o médico salvava vidas. E aí eu imediato perguntei: e o bombeiro não salva vidas? Exatamente. E o policial não salva vidas? E o professor não salva vidas? E o motorista não salva vidas? E o eletricista não salva vidas? E tantas outras profissões que também salvam
vidas. E que vida é essa que a pessoa só vê na condição médica e na outra não? Sim, Né? de adoecimento. Porque o médico ganha muito dinheiro. E quanto dinheiro aqui é muito para você? Sim. Né? Então a gente precisa trazer essa condição de reflexão sobre por que a gente pensa somente na condição financeira se ela não é a mais importante para a nossa satisfação. Exato. É fundamental que cada um entenda que a base de construção de um sucesso, né, de uma vida profissional próspera, não é somente dinheiro. Tem muito a ver com saúde, com bem-estar, com qualidade, com relações e tantas outras coisas que você aqui vem abordando de forma muito majestosa. Então esse adoecimento ele precisa ser compreendido de uma forma madura. Não adianta pensar como adolescente, querer se meter no mundo aí de qualquer forma, que não dá certo, né? Então esse afastamento, essa condição que leva o adoecimento precisa ser vista de uma forma pessoal, para que essa pessoa não venha culpar ninguém. É isso, né? Tem a ver com isso, tem a ver com olhar para si, tem a ver com olhar para a própria história, né? Tem a ver com entender quais são as expectativas, essa questão do dinheiro, sobretudo aqui no Brasil e mais precisamente no Nordeste, no Sertão, isso ainda fica mais acentuado, né? Que é onde falta muita coisa. A gente pode pensar que isso de fato é uma predominância no pensamento, né? Se eu não tive, se a minha família não teve, logo eu quero ter. Então o dinheiro é uma questão importante, é importante, mas representa somente 40% do seu poder de decisão. Nos relatos de afastamento, né, que a gente acaba trazendo. E como é que é, por exemplo, a possibilidade de justificativa para alguém que se afasta por esse motivo de saúde mental? A gente sabe que, por exemplo, um braço quebrado ou um outro, né, tipo de quadro patológico que seja físico, existe um prazo específico, né? Sim. 3 meses já se pode esperar uma volta desse profissional. Só que com a saúde mental não funciona assim. A gente precisa fazer com que as pessoas também entendam que não adianta se cobrar para passar por uma condição de, por exemplo, de burnout e achar que daqui a 30 dias ela está pronta para voltar. Sim, que passou, né, 30 dias de afastamento ela já consegue voltar. Isso também, né, tem que ser muito individualizado, é um olhar muito para como cada um consegue. E também muito silencioso, né? É muito difícil de o outro perceber o que é e como é para você. Então é a partir de uma autoobservação, é a partir de um autoconhecimento que você vai denunciando, né? Sobretudo ali numa situação de afastamento para os peritos do INSS, quando você tem condições de retorno ou não. Mas de início, assim, eu diria que talvez o grande sinalizador para que você entenda que você já está apto para o retorno, que você já consegue se expor, é quando você percebe que consegue revisitar aquelas cenas, né, sem tanto fator emocional que lhe traga de novo memórias afetivas que são penosas, né, que lhe trazem, inclusive, reações fisiológicas, né? Que seu corpo não está mais tremendo, né? Você consegue deitar e adormecer, que os seus sonhos já não são mais tão confusos, né? Seus pensamentos já não são pensamentos também tão intrusivos. Então, quando você consegue voltar àquela cena e não necessariamente sofrer tudo de novo com ela. Vai voltar, vai perceber, vai se lembrar, porém você consegue repetir. Você quer ver um exemplo prático? Uma mulher que entra em trabalho de parto. Ela vive um evento traumático, de dor, né? De sofrimento. Não significa dizer que por conta desse episódio ela não vai engravidar de novo e não vai de novo entrar em trabalho de parto. E não significa dizer que porque ela engravidou e ela vai para uma sala de parto, que ela não se lembra do primeiro. Ela se lembra, porém, ela já consegue revisitar aquela cena sem que aquela cena a impeça de seguir para uma próxima gestação ou para um próximo parto. Deu para entender esse exemplo? É um tipo de sofrimento que não é traumático, não é uma condição que ele paralisa. Eu recebi semana passada uma professora que estava solicitando, né, no estado uma readaptação, porque não estava conseguindo desempenhar suas funções. E aí, em momento de avaliação, eu consegui compreender que ela, ao longo dos anos, chegou um momento da vida que ela conseguiu perceber que
toda vez que era hora de sair para trabalhar, ela tinha crise de choro, então ela ia chorando trabalhar. Ficava contando os minutos para chegar a hora de tocar o sinal para ela ir para casa e tentar viver outra situação que não fosse a do trabalho, né, do conteúdo da aula. Não do conteúdo da aula em estar ministrando a aula, mas o universo para ela não estava fazendo sentido. Sim. Ela não se encontrava no contexto escolar, não se sentia bem, não era confortável, não era prazeroso estar na escola. Muito embora ela gostasse da condição do conteúdo. Continuava acreditando na educação. Só não se sentia parte daquele universo. Então Sim. chegou um momento que ela entrou numa condição de esgotamento que ela não conseguia pegar o material dela para trabalhar. Então ela chegou a um ponto de esgotamento tão extremo que ela sequer conseguia pegar o computador e pegar para fazer algum planejamento de aula. Então, naturalmente, períodos aí, tempos e tempos de atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico e tantas outras coisas, para ela de fato conseguisse se readaptar para continuar trabalhando. Sim. E não ficar totalmente externa, isolada, como em muitas ocasiões dava vontade, né, segundo ela. Então, essa condição, ela é literalmente uma problemática pessoal, porque na escola tinha mais de 28 profissionais e nenhum dos outros estava sentindo aquilo que ela estava sentindo, né, como você trouxe agora há pouco o exemplo. Então, essa condição fez com que ela precisasse, né, de ajustes na rotina e no local de trabalho, para que ela seguisse sua jornada, mas não quer dizer que só o fator de ser professor é adoecedor. Sim, não. Precisa de muitos motivos para você conseguir compreender a causa, né? E como o sintoma se manifesta também é muito diferente. E o caminho é esse mesmo, é investimento de tempo no processo de terapeutização, para que este indivíduo possa identificar, né, quais são seus gatilhos, quais são os sinais que o seu corpo, eu digo sempre assim, precisa saber diminuir os barulhinhos externos para conseguir ouvir os internos e entender, né, qual que é o ponto de corte desse organismo, né? Me parece que aí houve um processo longo de adoecimento que inicialmente não foi ouvido, né, até que chega no momento que o corpo ele não dá mais trégua, nem até para uma negociação, no sentido de não sei mais quanto tempo, né, uma aposentadoria ou então a transferência para uma outra instituição ou então a transferência para uma outra atividade. Então a gente está falando aí de uma cronificação já, né, muito provavelmente de um burnout, me parece, que não consegue mais ali regredir. Então, diante de uma circunstância como essa, é importante que essa pessoa ela busque realmente uma transição de carreira. O que acontece é que por muitas vezes tem uma associação, né, com estabilidade, um concurso, uma dificuldade outra, até mesmo financeira, familiar, que faz com que o sujeito vai ficando muito mumificado, né? Ele fica tão empobrecido de si, tão ausente de si dos próprios motivos, que ele cria uma couraça que parece uma mumificação, para que ele só vá, né? Para que ele só siga, mas ali com total ausência de sentido. Então é uma doença que vai ser retroalimentada pela mesma doença, né? Exatamente. Então, o fazer é fundamental que seja feito com prazer. Não adianta fazer só pelo dinheiro, como algumas pessoas, né, se colocam no mercado de trabalho. Não, vou fazer só porque paga bem. É comum que essa pessoa, com o tempo, ela não se sinta feliz. Você sabe uma coisa que eu percebi, Jorge, me permita, é que quando você se encontra assim, né, dentro da sua missão, no seu propósito de vida com uma carreira, indiscutivelmente o dinheiro vem. Eu ainda não vi assim, né? Você quer ver uma cena clássica? A gente costuma ver ano após ano, depois dos desfiles das escolas de samba, os desfiles dos garis. E tem uma figura específica que quando ele está passando e varrendo, ele para a avenida e todas as emissoras vão em cima dele. Então eu estou trazendo aqui esse exemplo porque em tese é uma atividade menos nobre, uma atividade, né, que não precisa de uma profissionalização, de uma escolarização, de uma formação qualificada. Em tese, né, todo mundo sabe varrer o chão em tese. Estou falando isso com bastante cuidado. Mas eu estou falando de alguém que, dentro da sua simplicidade de fazer, que não precisou de um investimento profissional, ele consegue atrair a atenção do mundo inteiro. E este gari já viajou
né? Muito mais, talvez, do que eu e você. O passaporte dele é mais assim, recheado, mais carimbado. Para ir mostrar o samba no pé, né? E a alegria de fazer para outros lugares. Então, eu digo assim, que quando existe esse investimento pessoal na carreira, né? De identificar o que você veio para o mundo fazer e assim você faz, existe um retorno financeiro, sabe por quê? Uma coisa que eu percebo no universo é que a gente é carente de gente viva. A gente é carente de gente que brilha o olho fazendo. Então, quando você identifica um profissional que está vivo no seu fazer, indiscutivelmente, ele vai transmitindo isso na sua forma de fazer e as pessoas vão chegando e vão mantendo ele ali. Reconhecendo, validando. Então, indiscutivelmente, o dinheiro, ele acontece. Não estou falando de você ficar bilionário, mas eu estou falando de você conseguir manter a sua carreira, a sua missão, dentro dos investimentos que precisa fazer, mas porém com dignidade. É importante trazer essa situação porque muitas pessoas, infelizmente, associam felicidade a dinheiro, né? A gente sabe que o fator dinheiro é uma necessidade que a gente tem para prover todas as nossas demandas. Só que só o fator dinheiro não é requisito de felicidade, até porque a gente conhece pessoas que têm muito dinheiro, considerado a nossa condição social, sim, e que adoecem, e que ficam depressivos, e que entram em situações de saúde mental bem delicadas. Sim. Então, o fator dinheiro não é somente uma condição que traga qualidade de vida na condição de saúde. Existe o quê? Iniciativa da pessoa, existe vontade de realmente cuidar de si. Não adianta ter o dinheiro guardado e não se cuidar, porque isso não vai fazer sentido algum. Né? Eu digo assim, não adianta ter bens se você não tiver bem. Se não se sentir bem. Né? Não tem muito sentido. Exatamente. Eu até quero relatar uma situação. Quando eu estava no 6º período do curso de psicologia, eu trabalhava numa empresa e a minha patroa da época dizia: Diógenes, sai dessa profissão que você vai morrer de fome. Eu dizia mesmo, é sério. A psicologia. Ela dizia que a profissão da psicologia era sem futuro, não dava certo porque uma nora dela, na ocasião, né, estava formada de psicóloga e ela dizia que o filho dela, que era esposo dessa moça que tinha se formado, tinha feito todo um investimento, de um escritório maravilhoso, de uma clínica bonita e tudo mais, e ela não estava conseguindo ter dinheiro nem para pagar as despesas da clínica. E eu fiquei me perguntando, como pode, né, eu deixar de buscar o que eu acredito que vale a pena somente porque o outro não conseguiu. E eu, naquele mesmo momento, apesar de estar ainda no um pouquinho mais da metade do curso, que são 5 anos, eu estava lá no 3º ano, eu visualizava na minha turma, por exemplo, eu olhava para a minha turma e eu via quem daqueles meus colegas da época, se fosse preciso eu mandar minha mãe para fazer um procedimento, sim, quem eu me sentiria à vontade de ter alguém lá para realmente dar assistência à minha mãe, por exemplo, né? E eu via lá que eram poucos daqueles que eu realmente sentia confiança de saber que ali estava se formando um bom profissional. Então eu fiquei me perguntando, como pode alguém de repente não ter, né, o amor pela condição, não dedicar-se o tanto que deveria, não ser alguém realmente empenhado e disciplinado e querer ter sucesso, se comparando somente pelo dinheiro do outro e não pela condição, sim, do fazer. Então, uma dica que eu dei aqui, né, uma reflexão para todos que nos escutam, que nos assistem toda profissão tem bons e maus profissionais. Tem bons advogados e ruins advogados, tem, sim, bons médicos e ruins médicos, tem bons motoristas e ruins motoristas, eletricistas, enfim. Então não tem a ver com profissão, tem a ver com quem está exercendo. Ou a pessoa de fato faz aquilo bem feito com todo capricho, ou a pessoa vai ser apenas mais um que só vai ser procurado quando não tiver o outro. Exato. Então, o amor pelo que se faz, né, o brilho, o empenho e a energia positiva é o que vai determinar se você vai ser um profissional doente ou não. Sim. Ou adoecedor. Ou adoecedor dos outros ou não. Né? É fundamental que a gente construa isso, porque sabemos que muitos fatores, muitas profissões pela condição de exposição e pelo dia a dia tendem a ser cansativos, né? Tendem a ser estressantes, tendem a ser muito cobrados socialmente, né? Sei lá, as carreiras de saúde, as carreiras de segurança e outras carreiras que são muito expostas à condição do fazer mesmo manual, do corpo a corpo. Cansa, claro, mas não quer dizer que a pessoa vai estar doente. E assim, eu falando agora com você, eu me lembrei, né, de uma circunstância de uma paciente que chegou para mim, assim, com um processo de adoecimento também muito pesado, e ela relatando, né, eu quero desistir.
E aquela tentativa dela de negociar com ela mesma para não desistir, porque precisava trabalhar, precisava do dinheiro, fazia com que ela retroalimentasse a doença, né? E aí nessa escuta, era até uma situação assim de emergência, um atendimento de emergência, eu dizia assim para ela, não tente negociar com a doença, não tente negociar com a desistência, desista por hoje. Você quer desistir? Pronto, hoje você desistiu. Faz o seguinte, agora você não vai mais trabalhar, a partir de amanhã você não vai trabalhar, tome um banho, relaxe, vai dormir. E aí, por hoje você desiste. E assim ela fez. Ela precisava estancar a dor imediatamente. E ela entendia que para estancar a dor, ela tinha que resolver, né, a existência dela. E aí, quando eu veio com uma intervenção terapêutica mais de primeira ordem, porque ela não conseguia fazer, precisava ser essa ponte sintética, e quando eu disse, desista, hoje você desiste, ela consegue dormir ininterruptamente por 10 horas, acorda no outro dia e acorda esvaziada de sentido e diz, e agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Acordou, arrumou-se, pegou o caminho dela para trabalhar, depois me mandou uma mensagem e disse, Rosana, que remédio. Né? Tinha a ver com cortar esse fluxo de pensamento ali, que muitas vezes é cansativo, é disfuncional, é estressante. Não, eu tô cansada, eu quero desistir, tá? Mas eu não posso desistir que eu preciso do dinheiro. Mas o dinheiro não é tudo. Mas eu tô cansada, eu tô adoecida, minha saúde é a prioridade. Mas eu tô cansada. Então ficou ali, né, num circuito exaustivo, um ciclo exaustivo, né, de pensamentos que todos eram verdade, né? Todos os motivos para todos os problemas eram legítimos, mas que não fazia com que ela saísse do loop para minimamente conseguir trabalhar, conseguir dormir, para no outro dia raciocinar sem aquele loop que ela tinha encontrado. E nesse contexto, a pessoa está lá, né, numa carga de energia muito grande sendo consumida, né? A condição de não conseguir se concentrar em nada, nem para dormir, nem para comer, nem para conversar. E todos os problemas são legítimos, né? Para todas as soluções tinha de fato um problema legítimo que naquele loop não conseguia ter ordem de prioridades. E aí quando a gente interrompe sinteticamente, né? Porque não foi o indivíduo que conseguiu fazer isso naquele primeiro momento. Quando a gente interrompe isso sinteticamente, ele consegue dormir, que é o que ele precisava para interromper, né? Aquele loop que ele entrou. Exatamente, é fundamental. Então, para que todos compreendam, né, que uma intervenção profissional é fundamental para que a pessoa, de fato, seja mais rápido, né, acolhida, resolvida e até mesmo e faça as escolhas assertivas. Eu estava dizendo isso esse final de semana para uma prima, né, que fizemos um encontro dos 10 filhos dos meus avós, que já vai fazer um ano que faleceram, mas graças a Deus a família não fechou essa casa. E a gente continua se encontrando, e a minha prima dizendo assim, eu tentei fazer terapia online, mas não consegui me identificar com o indivíduo. Aí ela dizia assim, naquele momento eu queria mais ouvir do que falar, e o profissional que eu encontrei era um profissional que ficava em silêncio. E aí eu dizendo para ela que processo de construção terapêutica é um processo mesmo assim de você pegar vários sapatos, colocar no pé, ver se cabe em você, se você consegue pagar, se fica legal, se fica confortável. Então às vezes você tem que testar. E para além disso tem o seu sintoma do momento, que também tem que casar com a abordagem terapêutica, né, daquele profissional. Então você tem que ir testando para ver qual que consegue caber. Aí eu dizia para ela assim, mas observe, o silêncio que um profissional sustenta num processo terapêutico, ele é milimetricamente treinado para, né? O silêncio, a cara de azulejo, a gente ouve, né, situações inúmeras e a gente não mexe uma sobrancelha. Por quê? Porque tem técnica, né? Tem técnica associada a isso. A gente compreende o silêncio, a gente compreende o olhar do acolhimento, a gente tem uma preparação, e eu vou lhe dizer, não é uma preparação só acadêmica, né? Porque eu, pelo menos, não deixo de me exercitar, porque eu preciso atender, eu não deixo de beber água, não deixo de fazer dieta, não deixo de dormir, de descansar, fazer terapia, ir para a igreja, yoga, porque a gente precisa ter um processo de autoconstrução saudável,
para dar conta de ir atender o outro. Então, tem muita técnica, tem muita teoria, né? Tem muita ciência por trás, às vezes até de um olhar ou de um silenciamento. Então, procurar um profissional que consiga ali te apoiar naquele momento, ele às vezes é fundamental, porque só realmente nem sempre é possível. Exatamente. Cada um tem uma estratégia e assim como você vai ao dentista, que nem sempre a gente gosta de todo dentista, a gente precisa também mudar de psicólogo quando não se identificar com um psicólogo e assim sucessivamente. Não adianta desistir do seu bem-estar, da sua evolução, do seu crescimento, da sua maturidade emocional, se por acaso naquele episódio você não concordou com a forma, ou sei lá, a intervenção, ou não se sentiu bem com a estratégia daquele terapeuta, isso é muito comum. Pode acontecer com qualquer pessoa. Normal, e a gente está mais que preparado para receber não do paciente, para receber demissão do paciente. Tranquilamente. Não gostei de um diagnóstico, pronto, fica tá. Procure fulano e fulano. E se der para você, tá ótimo. Tem que dar match. Tem que dar match. Pode não acontecer a química de imediato. Sem dúvidas. Isso é comum. Rosana, e que dicas você deixa aí para alguém que de repente esteja querendo sair dessa condição de desânimo? Então, no trabalho não estou gostando, o que é que eu faço? Quais são as formas mais adequadas de eu ou mudar de profissão ou que eu possa melhorar a minha postura nessa que eu estou? Se é uma situação como essa que a pessoa, por exemplo, ela está vinculada e tem uma condição de vínculo ali de estabilidade, né? Porque é concurso ou realmente ela é o cabo da família, não tem como sair. Eu diria que ela precisa encontrar-se em movimentos outros que são alternativos, né? Vão chamar isso de terapia, mas isso não é terapia. É terapêutico, mas não é terapia, né? Sim. Mas que tragam ali para ela sentido. Sim. Então é como se ela estivesse de alguma forma buscando um preenchimento daquele esvaziamento que a atividade laboral provoca, né? Então pode acontecer de que ela não está identificada naquele momento, mas não pode romper de imediato o vínculo, precisa de construir às vezes uma outra carreira, né? Fazer faculdade ou então buscar uma transição ali de vínculos, mas enquanto isso ela está sentindo dor aqui e agora. Então para o aqui e agora, né? O que fazer? Se for uma situação medicamentosa, medicamento, se for terapêutica, terapia, mas buscar esse preenchimento desse esvaziamento com um fazer que lhe faça sentido. E assim, na maior parte das vezes, o que eu tenho visto que faz sentido são atividades sociais, atividades comunitárias, atividades religiosas. Então, às vezes, o indivíduo ele consegue encontrar um preenchimento fazendo, né, uma cesta básica, trabalhando ali no centro comunitário, distribuindo comida, agasalhos, ou dentro da própria comunidade, trabalhando gratuitamente, fazendo atividades voluntárias que tragam para ele algum sentido de o que eu estou fazendo aqui é único. Se eu não fizer, ninguém faz. Então eu sou a pessoa mais importante para esse lugar. E isso vai trazendo para ela um senso de pertencimento, né, àquela comunidade. E por isso ela vai se vendo a partir do outro. Ela vai se vendo enquanto pessoa importante para o outro e também para ela mesma. E aí é um processo de reconhecimento, né? Porque pode ser que nesse momento ela precise de motivos novos. Sim. E não mais voltar para os motivos antigos. Porque os motivos antigos podem já ter realmente se exaurido. E agora ela vai precisar de motivos novos. Que é o que acontece por muitas vezes quando o casal que tem filhos vivem aquela situação do ninho vazio, né? Quando os filhos já saem de casa e eles não podem fazer novos filhos porque já estão geriátricos. Isso. E ali eles vão precisar agora de novos motivos. Não podem ser os motivos iniciais, né? Para estarem vivos e para estarem operantes. Agora eles vão precisar conhecer e inaugurar novos motivos. E aí é válido muitas coisas, né? Sei lá, uma atividade esportiva, pedalar, caminhar, correr, escalar, uma atividade numa paróquia, enfim, participar de um grupo, um movimento. Enfim. Uma coisa que meu pai fez que eu acho assim importantíssima comprou um Fusca. Comprou um Fusca, pra zelar do Fusca. E aí meus filhos acham que os Fuscas chegaram pelo correio. Porque além de comprar o Fusca, e ele comprou um Fusca, ele comprou 2 já, bem deteriorado, ele aprendeu a comprar pela internet. Então já plotou o Fusca, aí faz parte de uma
comunidade de fusqueiros. Sim. E aí todo final de semana tem que levar o Fusca para uma praça para deixar o Fusca lá. Só pra se Só reunir com os para amigos. expor. É. Aí tem assim os outros amigos de Fusca dele, né, que também gostam do Fusca, que ficam ali futucando e bota uma lanterna, bota Um acessório um qualquer. acessório qualquer e ali vai dando uma lapidada, né? Então, assim, o processo de estar dando atenção a... E meu pai trabalhou por 42 anos embarcado. E quando ele estava para se aposentar, eu fiquei muito pensando nisso, né? Meu Deus do céu, vai deprimir porque é uma vida muito... Uma mudança muito drástica. Muito drástica, mas inventou esse Fusca, um primeiro Fusca e depois agora outro Fusca, daqui a pouco ele que vai morar lá de fora e as Fuscas vão morar em casa. Mas tá dando assim, sabe, um senso de novos motivos. Meus filhos acham que os Fuscas chegaram pelo correio, porque todo dia chega uma peça. Eles acham que o Fusca é assim o carro mais fraco que existe, porque todo dia meu pai chega uma mudança, né? monta e desmonta, mas pelo menos se abaixa, se levanta, sabe, sai. Planeja, ajusta aqui, ajusta lá, estuda uma coisa para melhorar isso. Isso, e desmonta e monta. Então tem um processo ali de novos motivos que não podia ser os primeiros. Sim, né? Exatamente. É uma dica, assim, fazer parte de grupos sociais. Né? Pessoas que fazem crochê, pessoas que pintam, pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que leem, né? Pessoas que praticam exercícios. São grupos que trazem uma afinidade de motivos, né? De conversação, de narrativas em comum e que vão fazendo com que aquele vá se sentindo de novo preenchido de si. Porque quando eu me identifico com você, porque você também é psicólogo, eu me torno um pouquinho mais psicóloga. Sim. Porque eu vejo em você razões que talvez me façam lembrar por quais motivos eu escolhi a psicologia. Então eu rememoro coisas que estavam arquivadas e trago aqui pra frente e digo, então lembrei, então vou ficar mais um tempo aqui. Isso também me motiva, né? É a condição de se ver onde algo lhe motiva, algo lhe faz sentido de continuar naquela caminhada. Que bom, a cada um que está aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Eu espero que estejam compreendendo bem, espero que guardem muito essas informações, porque vão ser úteis em vários momentos da sua vida, que você estivesse sendo desanimado e parecer que a profissão já não é tão sua cara e achar que você já não tem mais tanto vigor, sempre vai ter um motivo para você estar fazendo o que você está fazendo e uma importância, né? Tudo que você faz tem uma importância, não esqueça disso nunca. Rosana, muito obrigado, fico muito feliz em poder recebê-la, tá? Deixa aí as suas palavras de encerramento, sua rede social se preferir, seus telefones de contato se preferir, para que a gente possa, que outras pessoas entrem em contato, conversem, perguntem, agendem, enfim, possam usar um pouco da sua, né, do seu potencial, das suas habilidades profissionais enquanto psicóloga ou enquanto treinador de pessoas também. Fique à vontade. Vou agradecer de novo sua abertura. Não foi convite, eu que me convidei. Mas já agradeço, né, o ponto de conexão está estabelecido. Pode ter certeza que das próximas vezes que eu estiver pela terrinha, vou acioná-lo diretamente na oportunidade aí desses ou de outros eventos em comum, que eu quero continuar contribuindo, sabe? Uma forma de honrar a minha história, uma forma de compensar a minha ausência, né? No Instagram, as pessoas podem me encontrar com @psique.rosanamelo. @psique.rosanamelo. E é isso. Como palavras finais aí, desejo a você e a todos que nos ouvem sucesso na vida, que vida é uma só, não tem profissional nem pessoal, mas sucesso na vida. Que bom, obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram, que estiveram aqui no Instagram e participaram, Rosângela Oliveira, Rosemary, enfim, toda a turma aí dos Oliveiras que estão aqui, que é uma família enorme. Enorme. Se juntar só os Oliveiras no lugar, dá uma festa. A gente fez uma agora, tinha mais de 100 Um grande abraço a todos, né? Muitas pessoas nos acompanham aqui, né? Pessoal aqui de Piranhas, que me assiste, né? Canapi, Mata Grande,
Pão de Açúcar, Palestina, Lago das Flores, Santana de Ipanema, Poço, enfim, muitas pessoas acompanham e interagem comigo aqui, então muito obrigado a cada um pela sintonia, pela audiência. Vamos chegando aqui aos nossos minutos finais. Na próxima semana estaremos de volta. Na direção é Flávia Gouveia, na sonoplastia é o Leonardo Dionísio e na direção geral é Givaldo Caribão e Caribão Júnior, a Rádio Minas FM e a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Uma excelente semana a todos vocês e se preparem para o verão que está chegando.